corrupção no seu governo. 2 dias depois, se pega um homem que é o braço direito dele com as cuecas cheias de dinheiro, mais de 30 mil de dinheiro. Que cueca grande, irmão, para caber 30 mil reais? Misericórdia. 30 milhões, irmão? Então, querido, o que eu quero dizer? Isso é o curso do mundo. O mundo, ele anda assim. Então, aquele que leva uma vida piedosa, casta, aquele que vive num contexto moral bonito, num contexto ético bonito, não pode conviver com o mundo. Então você será perseguido e não tenha dúvida. É no seu trabalho, é com o seu patrão, é com a sua gerente, é com o seu encarregado, é com o seu pai, com a sua mãe. Porque essas perseguições nós acabamos no contexto que é em tudo que nós fazemos. E é de dentro e de fora, ou de fora e de dentro. Irmão, essa carreira que nós escolhemos para seguir, ela é muito difícil. Ela é muito espinhosa. Eu diria, esse chamado que nós atendemos ao Senhor, ela é complicada. Por que é complicado? Irmão, porque o respaldo de tudo isso vai desaguar numa vida gloriosa, numa vida abençoada, monárquica. A Bíblia diz que nós seremos todos como seus príncipes, filhos abençoados. Então não é fácil, irmão. Não é fácil. Nós vamos encontrar dificuldade, mas ele promete: seremos perseguidos, mas não desamparados. Volta no versículo 8. O mundo pode lhe perseguir, Letícia, Vinícius, Rosa, ele pode lhe perseguir? Pode, porque esse é o papel do mundo. E vai acontecer. Porém, Luzima, tem um negócio. O mundo não é maior do que Deus, Paulinha. E Deus diz que em meio à perseguição, Ele vem amparar você. Eu te pergunto, meus irmãos, se você está amparado debaixo das potentes mãos do Senhor, quem pode, Verônica, diga para mim, quem pode te desamparar? Tem coisas que acontecem comigo e com a Rose, irmão, que a gente nem conta, porque se der testemunho, as pessoas não vão acreditar. É sobrenatural. Muitas coisas que acontecem comigo e com a Rose. Na nossa casa é sobrenatural. E por que isso? É porque nós não temos perseguições? É porque nós não somos atribulados? Não é, irmão. É justamente porque quando nós somos perseguidos e atribulados, o Senhor vem com a sua poderosa mão. Aleluia. E nos ampara. E se Deus te amparou, acabou. Acabou. O que disserem, o que fizerem contra você, o Senhor converte, Roseli. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são convertidas para o bem daquele que ama a Deus, que anda conforme o seu propósito. É Deus que permite isso para que coisas boas venham a redundar em sua vida. É simples assim. Outra coisa que eu guardei em quarto lugar: abatidos. Está lá no contexto. Ele diz que é o seguinte: abatidos, mas não destruídos. Irmão, quantas vezes nós ouvimos coisas e passamos por situação até dentro da própria igreja que nos abate. Situações que você diz: gente, como é que pode isso? Um cabra desse, isso é de Deus? Um negócio desse é de Deus? Mas essa pessoa não está dentro da igreja? Que negócio é esse, gente? E você vai para casa e você chora, e você se enclausura e você ora, sabe? E você jejuma e pede para que Deus venha ter misericórdia da tal pessoa, de você, para que você consiga transpor esse mar sem naufragar. Então, esses levantes vêm, Vinícius, como eu estava te falando, porque faz parte da igreja de Deus. Jesus disse que dentro da igreja dele teria isso. Jesus passou a noite inteira em oração, para no dia seguinte escolher os 12. E no meio dos 12 escolheu Judas. A grande multidão, quando ele foi preso, fugiram.
Será que Jesus não sabia que isso ia acontecer? Sim, ele sabia. Ele sabia que isso ia acontecer. Jesus disse que o joio e o trigo, que a ovelha e o cabrito, que o peixe bom e o peixe ruim está dentro do reino. Mas não cabe a nós fazermos selecionar, fazermos escolhas, separar. Isso é uma obra do Espírito Santo. Nós temos que ver com essa realidade. Abatidos, sim, às vezes de ânimo baixo, mas não destruídos. Porque o Espírito Santo de Deus não permite que nós sejamos destruídos. No versículo 10, dentro do contexto, diz assim: trazendo por toda parte a marca do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Ele faz um trocadilho. As marcas de Cristo são os sofrimentos, são as angústias. Ele diz: é necessário que eu passe por isso, porque ele passou. Mas só assim, eu vivendo no terreno mórbido de morte, é que eu posso também ter em mim as marcas do Senhor Jesus, que é as marcas de vida. Nós aprendemos nesse contexto. Agora vamos para o texto. E aplicar o texto. São 3 versículos, eu prometo terminar no tempo certo. Até agora eu trouxe um contexto, irmão. Quero que vocês entendam. Do texto que nós lemos, que se encontra no versículo 16 do mesmo capítulo 4. Ele diz assim: por isso não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esse é o texto que nós lemos. O que é que isso quer dizer, pastor Albino? Isso quer dizer, Luzimar, que nós estamos dentro de um envelope biológico chamado de corpo, que na medida que o tempo passa, ele vai se desintegrando. É normal a falência do corpo físico. Então Paulo diz: olha, eu trago no meu corpo essas marcas, eu vejo no meu corpo essas marcas de mortes. Eu não sou mais um jovem, eu não tenho a mesma virilidade, a mesma força que tinha antes. E quando eu olho para mim, eu sinto as minhas limitações. Eu percebo que eu sou um homem limitado. Eu não sou mais como era antes. E a cada dia eu entendo as minhas limitações. Porque estou num processo de envelhecimento e de morte. Ele diz isso. Ele fala desse homem que está à mercê do tempo e do espaço. Que por mais que você se esforce e você não queira entrar dentro desse rodamuinho, é a natureza, a própria natureza biológica, te levará à falência e à morte. Não são pouco os dinheiros, as fortunas que se gastam para ter um corpo bem apresentado. Todo tipo de cirurgia e de tratamento caríssimo se faz para que as pessoas não envelheçam. Elas têm medo da velhice, porque a velhice é um fato para todas as pessoas. E Paulo via isso. E quando ele fala de corpo que se corrompem, isso também está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 15, 55, ele fala da corrupção do corpo, da carne, que é a putrificação do corpo, a deterioração do corpo que vai acontecendo paulatinamente em nossas vidas. E não tem, Roseli, como escapar. Por mais que você se cuide, depois de uma certa idade, o seu corpo começa a chamar, a agregar
doenças crônicas, doenças degenerativas. As células de defesa do corpo não consegue processar mais, impedir o avanço de vírus e bactérias. Lembre-se que a grande maioria das pessoas que morrem com esse vírus são pessoas idosas, porque não tem uma defesa boa, ou pessoas que têm doenças crônicas agregadas. Mas um organismo vivo, bem alinhado, bem tratado, dificilmente morre nessa pandemia. Paulo está dizendo isso, que esse corpo exterior vai se deteriorando, isso para todos. Ele diz, porém, todavia, no entanto, se acontece isso com o homem exterior, o homem interior se renova dia a dia. E por que o homem interior se renova dia a dia? Esse homem interior, Luzimar, é o coração, é a sede de todo o nosso entendimento, é onde processa os pensamentos, é onde geram as paixões, que leva os homens à loucura. Então Paulo sabia de uma coisa, que ele não tinha mais tanta virilidade, ele era um homem tão forte como antes, do físico, do homem visível, do homem aparente, mas de uma coisa ele tinha certeza, que tudo aquilo que ele passou não poderia abater o homem interior, o homem no coração, que é aquele homem que é renovado por Deus todos os dias. Glória a Deus. Não deixe de ser renovado. Busque o Senhor, para nesses dias que nós estamos vivendo e passando, Ele venha te renovar, avivar o teu coração, porque o mundo vai trabalhar e o teu próprio corpo vai trabalhar para você sair, fugir de ter uma vida em santificação, aguardando esperança da bem-aventurança de Deus, que é o arrebatamento da igreja. Cuidado, não deixe ser enganado por ele. O 17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muito excelente glória. Olha, é um negócio tremendo. Como é que Paulo diz que é leve um negócio desse? Vamos para 2 de Coríntios capítulo 11, vamos ler a partir do 23 até o 28, eu quero mostrar para vocês, Paulo dizer que é leve e momentânea tribulação. Que nesse momento a gente olhe para a nossa vida, o tipo de cristianismo que a gente vive, e olhe para a vida do Paulo, o tipo de cristianismo que ele viveu, e aquilo que ele chama de leve e momentânea tribulação. 23 diz assim, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho, muito mais, e em açoite, mais do que aqueles, e em prisões, muito mais, e em perigos e morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação e em perigos dos gentios, em perigos na cidade e em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos, e em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia
o cuidado de todas as igrejas. Querido irmão, olha o testemunho desse homem. Olha o que esse homem passou por amor ao Evangelho. Ele está dizendo ainda aqui para nós, que o que nós passamos o que ele passou é uma leve, momentânea tribulação. Ele diz aqui para nós, querido, que a tribulação, como já havia dito, ela gera em nós coisas gloriosas, que nós não entendemos, mas ela gera em nós. Olha o que diz aqui, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de muito excelente glória. Você pode estar passando, irmão, pela maior dificuldade do mundo. Você pode ter sido abandonado, estar com a pior enfermidade do mundo. Você pode estar sendo provado, como talvez Paulo nunca foi provado. Mas ele diz que essa tribulação, ela vai gerar em nós, se compararmos o tempo de vida que nós temos, mesmo em sofrimento, ela vai gerar em nós um muito excelente peso de vida eterna. O que Deus preparou para nós, para mim e para você, Paulo está dizendo, que é muito excelente. Paulo não tem palavra para expressar aquilo que Deus preparou para nós. Ora, não vai ser a tribulação que vai me afastar dessa bênção que Deus preparou para nós. Porque ainda que eu passe pelo processo de morte, como diz Paulo, em 1 Coríntios 15, 55 a seguir, nós teremos a esperança do Senhor Jesus, que na sua vida nós teremos os nossos corpos glorificados. E nós teremos um corpo semelhante ao dele. Então todo esse sofrimento, toda essa tribulação, tudo aquilo que Paulo passou, Paulo disse, olha, isso não é nada por aquilo que há de ser revelado para nós. Vale a pena nós conduzir a nossa cruz mesmo em franca tribulação, porque ela vai gerar em nós, se nós não desistirmos, um excelente peso de glória para a eternidade. Irmãos, irmãs, isso vai passar, isso vai acabar, irmão. Isso não é para sempre, isso não é para sempre. Portanto, meus amados irmãos, creia nisso. Se você está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, olhe para a vida desse moço, ele faz uma lista dos seus sofrimentos. Um homem de alta sociedade, um homem que renunciou tudo. O homem que cresceu aos pés de Gamaliel, o homem que ele entrava nas reuniões dos concílios, e esse homem era um homem desejado, amado, querido pela alta nação judia. E agora esse homem abandona tudo isso para sofrer essa lista de tribulação, de sofrimento que esse homem passou. E a gente não vê Paulo desistindo. A gente não vê Paulo incentivando os seus pupilos a desistir. Muito pelo contrário. Ele ajuda, encoraja a cada um de nós a seguirmos com galhardia o caminho, a carreira que nos foi proposta. Porque todo aquele que começa a correr, um dia chegará no pódio. E o nosso pódio será quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja e nós saímos desse espaço, desse tempo de morte, de envelhecimento, que ele chama de corrupção do corpo, e tenhamos os nossos corpos glorificados para a glória de Deus. Eu acredito nisso, é para isso que eu vivo. Todos que estão vivos saberão que um dia morrerão. Morrerão. Todos que estão sãos um dia ficarão doentes. Todos que estão bem, haverá dia que eles estarão maus. Portanto, amados, que estejamos vivos ou mortos, que estejamos doentes
ou sãs, que sejamos velhos ou jovens, que sejamos atribulados ou não, glorificamos a Deus. Porque Paulo disse: vivemos e morremos para o Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus.